Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Sejam todos muito bem-vindos nesse canal de oração, onde nós clamamos e glorificamos ao Deus da glória. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. E hoje eu quero contar uma experiência para vocês, a primeira experiência que o Senhor Deus nos deu com batalha espiritual. A primeira experiência que Deus me deu, aonde o Senhor me mostrou um espírito do engano materializado para tentar ludibriar, para tentar enganar. E o Senhor Deus nos deu essa visão e hoje eu já quero deixar para você, eu já quero te contar essa experiência que nós tivemos com Deus, onde Deus nos mostrou esta visão. E eu já quero te convidar já em nome de Jesus, você que ainda não nos conhece, eu sou a missionária Josiane Almeida e nós estamos aqui rompendo para a glória de Deus e eu quero deixar e contar para você essa experiência. Eu estava numa campanha de oração, meus irmãos, pela madrugada e clamando ao Senhor Deus para que os céus pudessem destravar algumas áreas da minha vida. E estava uma perseguição muito grande, uma perseguição muito ferrenha contra a minha vida. E eu me coloquei em oração. Me posicionei em oração diante do Senhor. E você sabe que as coisas de Deus não é fácil. As coisas de Deus, irmãos, tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia. Então, eu entrei em campanha. Eu comecei a fazer uma campanha na madrugada, pedindo a Deus para que Ele pudesse desbloquear algumas áreas da minha vida e abrir os meus olhos espirituais. Irmãos, a palavra de Deus irá nos dizer no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, da seguinte maneira: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, eu me posicionei em oração diante do Senhor. Eu comecei, meu Deus, abre os meus olhos espirituais, me leva mais além, Senhor. Me dá experiências com o Senhor, experiências profundas. Mostra para mim qual que é a tua vontade, mostra para mim qual que é o teu propósito. E eu comecei a orar nas madrugadas. Então, assim, eu comecei a orar às 3 horas da manhã. Todos os dias eu orava de 3 da manhã até 3h50 da manhã. Todos os dias, irmãos. Orava, chorava, adorava o Senhor todos os dias pela madrugada. E diante disso, eu pedindo ao Senhor para que Ele pudesse abrir minha visão espiritual, para que Ele pudesse me usar nas mãos dEle, para que o Senhor Deus pudesse me usar, porque quando eu vim para Jesus, irmãos, eu não sou de um lar evangélico, a minha família não é cristã, é só eu mesmo, para a glória de Deus, mas quando eu vim para o Senhor, para a presença de Deus, eu pedi ao Senhor que eu queria ser diferente, eu não queria ser igual. Por quê, irmãos? Porque eu tenho uma visão comigo que as pessoas, por perderem o temor, por perderem a presença de Deus, perder o temor, já não ter mais uma conduta ilibada diante de Cristo, e assim vai. A gente vai ver um evangelho muito raso, um evangelho onde você já não vê mais renúncia, entrega, você não tem visto mais isso. Então eu falei assim, Senhor, eu estou na tua presença, mas eu quero servir o Senhor com verdade. Eu quero servir o Senhor verdadeiramente. Eu não quero mais ser um no meio da multidão. Eu quero tocar as tuas vestes como aquela mulher lá de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Eu quero poder tocar nas orlas da vestimenta do Senhor. Eu quero poder romper multidões. E eu coloquei isso no meu coração. Senhor, eu quero mais de Deus. Eu quero ver a tua glória. E diante disso, irmão, só vinha bloqueios, impedimentos, muita dificuldade. Mas ainda assim eu permaneci, irmãos. Permaneci crendo, permaneci confiando no Senhor, permaneci em oração. E aí eu comecei a orar na madrugada. E para vocês verem, eu comecei, irmãos,
Eu comecei nessa época. E hoje, para a glória de Deus, a gente faz 160 madrugadas de oração, 72, 96. E assim a gente vai. Mas eu comecei assim, irmãos. Eu nem sabia orar. E nós não sabemos mesmo, mas eu falo eu nem sabia assim, porque a primeira vez que eu cheguei numa igreja, eu ajoelhei ao lado de uma irmã no círculo de oração e fiquei caladinha, bem quietinha, para poder ouvir tudo aquilo que aquela irmã estava dizendo. Para eu poder também orar, para mim saber o que falar. Então, eu comecei a orar na madrugada, e eu lembro que foi o primeiro dia de oração, o segundo com muita dificuldade, muita vontade de parar, o corpo pedindo cama, começa a sentir dores. Por quê, irmãos? Porque na hora que a gente coloca diante do Senhor que nós iremos nos posicionar com Deus, que nós colocaremos um propósito diante do Senhor que vai ser diferente, tudo acontece. Tudo acontece. Para tentar te impedir de permanecer no propósito que você colocou diante de Deus. Orei o primeiro dia, o segundo foi muito difícil, o terceiro, então, meu Deus dos céus. Mas eu continuei. E eu comecei a sofrer ataques no mundo espiritual. Ataques mesmo, irmão, ataques. Que se refletia na minha vida, assim, carnalmente. Eu comecei a sofrer ataques, mas eu continuei orando. Eu não parei a oração. E diante disso, desta campanha, o Senhor Deus abriu os meus olhos espirituais. Deus abriu a minha visão espiritual. Eu já estava para os seus 13 a 15 dias de oração. E aí, o Senhor Deus me deu uma visão muito clara. Muito clara. O Senhor me deu uma visão. E nessa visão, eu pude contemplar. Deus me mostrou a fúria do adversário. Deus me mostrou tamanha fúria do inimigo. Tamanha fúria do inimigo. Contra aquele propósito que eu coloquei e contra aquele posicionamento que eu tive diante de Deus, aquela conduta. Porque eu falei para o Senhor que era necessário que eu fosse diferente. Irmãos, a multidão sempre acompanha Jesus. Mas é necessário, irmãos, que nós rompamos a multidão. E quando o texto, a narrativa irá nos dizer isso, a narrativa vai nos dizer de alguém limitado. Alguém limitado que decidiu romper a multidão. E eu estou gravando esse vídeo aqui agora com esse propósito. Você que está aí nesse vídeo, você mesmo, é com você que o céu está falando. É necessário que nós rompamos a multidão, irmãos. E eu não estou falando de alguém que está forte, alguém que está sadio, alguém que está ali com muita condição, não. Eu estou falando para você de alguém que decidiu romper a multidão para poder tocar em Jesus. E eu quero que você entenda que é necessário, irmãos, eu te falo isso com temor e tremor no meu coração. É necessário que você rompa a multidão, para você tocar em Jesus. Não tem como tocar em Jesus se nós não rompermos a multidão. A multidão que tem se levantado, que tem sido oposição, a multidão de limitações, de impedimentos. Então é necessário que nós rompamos. E quando estava ali nos seus 13 para 15 dias já em oração, às 3 horas da manhã, Deus me deu essa visão. E eu via cachorro. E deixa eu falar para você a verdade, irmãos. Vocês acreditam que eu coloquei 21 3 horas da manhã? Todos esses dias, a partir do 12º, 13º, eu comecei a ter sonho com perseguição. Eu comecei a sonhar que alguém estava me perseguindo, que um cachorro estava correndo atrás de mim, ou que o cachorro estava latindo muito alto. Eu comecei a sonhar com pessoas tentando me aprisionar. Você está entendendo que a batalha espiritual começou? E eu comecei, irmãos, a ver a perseguição nítida e claramente.